Olá, pessoal do processo civil, tudo bem? Então, hoje nós vamos discorrer, e falar um pouquinho sobre um instituto muito importante no processo, que é o Instituto da Revelia. A revelia, ela pode ser considerada como um fato processual. O que quero dizer com isso? Quero dizer que é um ato porque consiste na omissão do réu. Omissão do réu de praticar um ato processual. Então nós temos que esta omissão, ela se apresenta no mundo dos fatos jurídicos, né? Porque este fato ele gera uma consequência jurídica importante para o processo. Muito bem. O que consiste nessa omissão? Essa omissão do réu é de não ter apresentado a contestação como matéria de defesa ou, a tendo feito, tendo apresentado a contestação, essa se verifica intempestiva. Isso significa dizer que ela foi feita fora do prazo. A revelia é uma espécie de contumácia. Contumácia aplicada ao réu. O que é contumácia? Contumácia é a não realização de atos processuais a qual você foi expressamente intimado, notificado, pelo juízo para a sua produção. Então, a revelia é uma das espécies de contumácia, aqui aplicável ao réu. Todas as partes no processo podem praticar atos de contumácia, seja o autor, seja o réu. Aqui estamos diante de uma situação jurídica em que o réu pratica um ato de contumácia, classificado então como revelia. A revelia, ela não pode ser confundida com um de seus principais efeitos. Um dos principais efeitos da revelia é gerar para o processo uma presunção de veracidade quanto aos fatos jurídicos arguídos pelo autor em sua petição inicial. Este não é o conceito de revelia, este é um efeito dela decorrente, efeito que em algumas situações não será devidamente aplicável. A revelia, ela traz para o réu revel bastantes consequências jurídicas, consequências essas que podem, notadamente, conduzir a um resultado desfavorável naquele processo. Como já disse, um dos principais efeitos da revelia é a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor na sua petição inicial. Isso significa dizer que toda aquela matéria de fato, não de direito, matéria de fato, que foi arguída pelo autor na sua petição inicial, ela é presumidamente verdadeira. Falamos então aqui de uma modalidade de confissão ficta por parte do réu. Ora, se o réu não deixou, não realizou a impugnação específica daquele fato, que foi notadamente arguído pelo autor na sua petição inicial, presume-se então que aquele fato é verídico, que aquele fato é verdadeiro. Isso não impede ao réu revel, como veremos daqui a pouquinho, de tentar se desvencilhar dessa presunção
que não é uma presunção absoluta, mas somente relativa, né? Tentar se desvencilhar dessa presunção fazendo prova em sentido contrário. O que acontece é que dentro dessa característica, né, teremos o ônus probatório recaindo, né, com muito mais força sobre o réu do que sobre o autor. Uma das outras consequências da respectiva revelia é que os atos processuais, né, que são praticados dentro do processo para aquele réu sem advogado constituído, ou seja, sem advogado que lhe represente naquele processo, os prazos correm a partir do momento de sua publicação, não havendo, né, necessidade de intimação pessoal do respectivo revel em razão desta condição. Muito bem, senhores. Uma outra, né, consequência para o processo, né, em razão decorrente da revelia, é exatamente o prejuízo de algumas matérias de defesa, né, que somente poderiam ser arguídas em sede de contestação. Essas matérias, elas ficam prejudicadas caso a contestação não seja de fato apresentada, né? Então, por exemplo, algumas preliminares, né, de mérito que poderiam ser objeto exclusiva de defesa e de arguição na respectiva contestação, como, por exemplo, a existência de uma cláusula contratual de eleição de foro, o que geraria uma incompetência relativa, acaso ela não seja devidamente respeitada, é matéria a ser arguível mediante preliminar de contestação. Se essa contestação foi apresentada, né, intempestivamente ou não foi apresentada, esta matéria se encontra, portanto, prejudicada. Teríamos, notadamente, né, uma prorrogação desta competência por parte do juízo, né? O juízo ali, por não ter sido alegado a tempo e modo a respectiva incompetência relativa, ele se torna, então, competente para o exame do fato, né? Então, essa é um dos prejuízos também decorrentes da própria revelia. Isso, é óbvio, não prejudica aquelas matérias de ordem pública, aquelas matérias que poderiam, a qualquer tempo, serem conhecidas pelo juízo da causa. Ora, se elas podem ser conhecidas a qualquer tempo, né, não é por conta do não oferecimento da contestação ou mesmo seu oferecimento intempestivo que ela deixará de ser apreciada. Outra consequência também decorrente do Instituto da Revelia é a possibilidade do juízo promover o julgamento antecipado da lide, né? Sempre que observada ali a teoria da causa madura. O que significa essa teoria da causa madura? É quando nós temos situações que são exclusivamente de direito, então não demandam mais dilação probatória a tal respeito, ou existindo matéria de fato e de direito, as matérias de fato já se acharem devidamente provadas no processo. Nessa característica, né, chama atenção, já que o Instituto da Revelia acaba induzindo uma presunção de veracidade sobre a perspectiva fática, não havendo qualquer requerimento de produção de provas por parte do revel, né, teríamos a possibilidade, então, de antecipação de um julgamento
né? E esse julgamento ser feito sem a necessária instrução processual, seja em audiência ou outros métodos de produção de prova dentro do processo. Muito bom, pessoal. A revelia, quando ela é aplicada em sua plenitude, ela pode causar diversos prejuízos ao réu revel, né? Até mesmo como consequência o prejuízo integral do próprio processo. Mas o Código de Processo Civil tem mitigado, né, os efeitos da revelia. Em algumas situações, nem todos os efeitos se apresentarão. Como disse, um dos principais efeitos é a presunção de veracidade quanto aos fatos, né, narrados pelo autor na sua petição inicial. E aí, o Código de Processo Civil, mitigando esta situação, diz para nós: em algumas situações, a presunção de veracidade não será aplicada. A primeira hipótese trazida pelo Código de Processo Civil é quando nós temos, no polo passivo da relação, a existência de litisconsortes. Muito bem. Quando nós temos litisconsortes passivos, eu estou dizendo que eu tenho, né, no polo passivo da relação processual, mais de um réu, né? Eu tenho 2 ou mais réus integrantes desta relação processual no polo passivo desta relação. Notadamente, precisamos de verificar na petição inicial quais fatos, né, apresentados pelo autor são comuns a todos os réus, né? Então, estou dizendo de uma situação jurídica em que o fato narrado pelo respectivo autor, ele foi praticado por mais de um réu ou afeta, de igual modo, mais de um réu. Nessa condição, tendo um litisconsorte passivo, se um deles apresenta a contestação de forma tempestiva, realizando a respectiva defesa, essa defesa aproveita aos demais réus litisconsortes, né? Ela aproveita aos demais consortes naquilo que for o fato comum entre eles, né? Aquilo que se aplicar especificamente a um, não se aplicando a outro, tá? Esse pode ser afetado com os efeitos da presunção de veracidade, acaso a contestação não tenha sido apresentada. Mas aquelas, né, que são fatos comuns aos réus, a apresentação de defesa por um deles acaba por aproveitar aos demais, né? Uma outra situação jurídica em que a revelia não apresenta os seus efeitos é quando estamos diante de direitos indisponíveis. Direitos indisponíveis são direitos fundamentais à pessoa humana, né? São direitos próprios da pessoa humana, o qual ela não pode deles livremente dispor e nem renunciar, né? Dentro dessa condição, imagine, por exemplo, né, uma situação jurídica em que tratamos, tá? Tratamos a questão de transplantes ou a questão, né, relativa ao nome, a questão relativa, né, ao direito de imagem de uma determinada pessoa. São direitos fundamentais, né, inseridos dentro da perspectiva da personalidade do indivíduo, né? Dentro dessa situação, não haveria, mesmo na ausência da contestação, na ausência, né, de uma, ou na sua apresentação intempestiva, que se falar de aplicação, né, dos efeitos da revelia, notadamente no que se dá
né, da presunção de veracidade sobre os fatos que são ali narrados. Tá? Uma outra questão que mitiga os efeitos da respectiva revelia, né, é quando a petição inicial não se vê acompanhada de um documento, né, que é fundamental para a produção, a petição inicial, o desenvolvimento regular daquele processo. Imaginemos, por exemplo, né, em que estamos diante de uma petição inicial, né, onde o respectivo autor ele pleiteia alimentos de seu pai, mas não realiza dentro daquele processo prova da filiação. Ele não junta, por exemplo, né, sua certidão de nascimento ou o seu documento de identidade, demonstrando ser o réu o seu genitor. Ora, ante a prova, a inexistência de prova quanto à filiação, nós teremos notadamente a impossibilidade de reconhecimento, né, desta pretensão e presunção quanto à veracidade dos fatos ali narrados. Outra consequência é, imagine, por exemplo, estaremos dentro de um processo de confirmação de testamento, né? Se este testamento não vier carreado aos autos, de igual modo, não poderei dizer, não poderei, né, conferir veracidade aos fatos ali narrados. Não posso presumir a existência de um testamento cujo instrumento não está, né, anexado aos autos do processo. Ok? Muito bem. Uma outra questão, né, que impede a produção ali dos efeitos da revelia, notadamente, né, a veracidade dos fatos alegados na petição inicial ou presunção desta veracidade, é que a revelia não pode ter, né, o condão de transformar em verdade o absurdo. O que eu quero dizer com isso? Isso significa que o autor, na sua petição inicial, ele sempre tem que se preocupar, né, em deduzir uma pretensão que seja juridicamente possível, que tenha uma coerência lógica, uma plausibilidade nas suas alegações, uma verossimilhança entre os fatos que são narrados, né, um conjunto mínimo de provas que subsistem, que são apresentadas dentro do processo. Quando, né, digamos de passagem, o autor ele apresenta uma petição inicial sem uma estruturação lógica, clara, coerente, né, sem um mínimo de plausibilidade, sem um lastro probatório ínfimo, né, que venha poder subsidiar as suas alegações, os efeitos da revelia não têm o condão de presumir, né, a veracidade destes fatos, como se pudesse transformar uma situação absurda numa verdade somente porque não foi efetivamente repudiada ou contestada no tempo e modo. Ok? Muito bem. Outras situações, né, em que a revelia ela é mitigada dentro do processo, tá, são nas situações em que a revelia ela não implica, e isso é muito bom que a gente faça esse apontamento, a revelia ela não implica necessariamente numa vitória da parte autora. Por que ela não implica necessariamente em uma vitória da parte autora? Porque nós, né, não podemos nos esquecer que
porque não é apenas a narrativa fática, né, que deduz a procedência de uma petição inicial. Pode ser que a pretensão que o autor vislumbre possuir, aquele direito que ele vislumbra ter e invoca na sua petição inicial, mesmo não contestado, ele não possui guarita, né? Ele não é acobertado pela legislação vigente. Consequentemente, né, ainda que sobre ele, né, permaneça um fato incontroverso, isso não tem o condão, né, de necessariamente produzir o direito que o autor alega deduzir na sua petição inicial, né? É como se, por exemplo, a confissão, né, do respectivo réu sobre o fato narrado pelo autor não tivesse relevância jurídica, porque o autor, mesmo diante dessa situação, não possui o direito que alega ter dentro desta relação. Consequentemente, o seu pleito será julgado improcedente. A respectiva concretização da revelia não impede ao réu, né, a alegação de defesas que poderiam ser realizadas fora da respectiva contestação. Tá? Como, por exemplo, vamos imaginar que o réu não contestou ou contestou intempestivamente a petição inicial, né? Mas, no curso do processo, ele tem, né, surge um fato novo, né, que é extremamente relevante para os autos do processo. Tá? Esse fato novo, ele pode ser objeto de arguição pelo réu dentro deste processo, né, para então vir a produzir resultados dentro destes autos. Né? Os fatos novos, assim como os documentos novos, né, que só chegaram ao conhecimento do autor ou do réu após, né, a petição inicial ou após a contestação, demonstrada essa característica, né, de ser um fato novo, inacessível às partes, né, anteriormente, eles podem ser pronunciados dentro do processo. Temos também, né, as chamadas objeções. Aqui, objeções consideradas como aquelas matérias em que o juiz ele poderia conhecer de ofício, né, e a qualquer tempo dentro do processo, como, por exemplo, o Instituto da Prescrição. Prescrição, matéria de ordem pública, possível de ser arguída em qualquer grau de jurisdição, inclusive a qualquer tempo. Situação jurídica, então, não prejudicada com os efeitos da revelia. Também temos, né, aquelas matérias que, por decorrência de lei, elas podem ser arguídas a qualquer tempo, mas não são matérias arguíveis de ofício, né? Como, por exemplo, a existência de uma decadência contratual. A decadência contratual, ela é uma matéria que pode ser arguída a qualquer tempo e modo, porém não é uma matéria em que o juiz ele possa reconhecer de ofício dentro do processo. Tá? Outra situação bastante interessante aqui dentro do processo, que foi modificada no Código de Processo Civil, é que o réu-revel que tenha advogado constituído no processo, tá, ele terá a intimação, tá, dos atos processuais que são realizados no processo. Não há aqui a possibilidade de fluência dos prazos processuais sem a sua intimação. Isso é muito importante, uma boa inovação que demonstra, né, a prevalência aí dos princípios do contraditório, dos princípios da ampla defesa.
Uma outra situação específica da revelia é que não pode o autor, mesmo diante de uma revelia, né, alterar a causa de pedir ou de pedidos após, né, a decretação desta revelia. Tratamos, então, de uma necessária estabilização da relação processual que não pode ser mais modificada, né? Onde o juiz deve se pronunciar efetivamente sobre aquele fato. Claro, se o autor desejar modificar e, tendo sido o réu intimado, assim concordar, ele poderá inclusive fazer a defesa sobre este fato, né? Não encaixando ali os efeitos da revelia, ok? Muito bem. Nós temos ainda, né, uma defesa processual importante, que é a chamada querela nullitatis. A querela nullitatis consiste efetivamente na peça, né, uma ação autônoma de impugnação existente, notadamente, sempre que o réu, né, foi decretado revel por inexistência de citação válida e regular. Tá? Ou seja, há um defeito processual na respectiva citação, né? E o réu foi prejudicado com essa situação, tendo tramitado o processo sem a sua efetiva citação. Processo sem citação é processo inexistente, é processo que não é apto a produzir efeitos válidos. Como impugnar? Através de uma ação autônoma de impugnação, denominado querela nullitatis. Tá? Há também a possibilidade, tá, de revelia na respectiva reconvenção. No entanto, né, a revelia na respectiva reconvenção, ela tem somente o condão de produzir, né, a veracidade sobre os fatos narrados na petição inicial, né, que não sejam fatos comuns à respectiva petição inicial, objeto de deslinde já de impugnação dentro do respectivo processo. Tá? Não produz todos os demais efeitos da revelia. Ok? Muito bem, pessoal. Essas são as observações que aqui faríamos a respeito da revelia. O material já foi enviado a vocês. Bons estudos, né? E até logo. Grande abraço.